Para viver mais é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, atua há 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade, colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada que, com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, Rua Bossuet Vanderlei, número 866, no centro de Patos. Telefone 3421-7233. Tem gente dizendo que dá para aprender inglês falando português, usando ferramentas mágicas e até dormindo. Acorda! Se você quer falar inglês ou espanhol de verdade, você precisa de método. Com o método CCAA, você aprende falando, naturalmente, e ainda escolhe como vai assistir a cada aula. No CCAA, online, tudo ao vivo. Fale! Aqui você tem voz e o CCAA tem o método. CCAA, é assim que se fala. Essa lei de quem é. Preste atenção porque agora é lei, viu? Os estudantes da Paraíba ganham 10% de bônus na nota do Enem. Ou seja, eles saem na frente de quem vem de outro estado pra cá. Mas será que eles sabem disso? Bora lá conferir. Não, eu não conhecia essa lei. Primeira vez que eu ouvi falar aqui na escola. Sim, uma lei bastante necessária que valoriza o paraibano em si. Eu sabia e, inclusive, foi por ela que eu entrei no curso de História, né? Eu faço licenciatura em História. Bem, até agora eu não conhecia muito dessa lei, eu não sabia que existia. Não acho que é necessário. Eu acho que ela é importante. Você dá visibilidade para as pessoas que precisam. Eu tenho um sonho de ser médico, que isso pode acrescentar bastante no meu projeto de vida. Eu espero realmente que isso possa me ajudar a realizar o meu sonho. Eu gosto muito do jornalismo, eu acho que é uma profissão muito importante para mim. Essa lei é trabalho da Assembleia. Essa lei é sua. Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque Embalagens, empresa competente. Destaque Embalagens para atender a gente. Destaque Embalagens, líder do mercado de embalagens e temperos e alho em todo o Nordeste. Destaque Embalagem, essa eu confio. Tava difícil demais pra mim enxergar. Fiz a cirurgia, eu abri o olho, eu já vi tudo. Falei, eu disse, Deus é maravilhoso, tô enxergando. Esperei muito por esse dia, agora é só olhar pra frente e ser feliz. É isso que o Opera Paraíba faz. Acaba com a espera das cirurgias e transforma vidas. Já foram realizadas mais de 38 mil cirurgias. Só este ano foram mais de 7 mil, superando todas as metas. O Opera Paraíba já salvou milhares de vidas e hoje é um programa referência no país. Viu? Esta é a saúde do governo da Paraíba. Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. Programa Funes Cultural, terceira temporada, que é o professor Deusimar Dias. Gente, já quero agradecer a sua audiência. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. O programa Funes Cultural é uma parceria da Fundação Hernando Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara. Como eu disse agora há pouco, terceira temporada, quase 100 programas, levando semanalmente para você o melhor da cultura patoense, sertaneja e também brasileira. Recebendo no programa de hoje o querido amigo Sansão Ramalho, ele que é ilustrador, escritor, para um bate-papo bem bacana sobre suas obras e também sobre a sua produção artística. Seja muito bem-vindo, Sansão Ramalho, ao programa Funes Cultural. Eu agradeço pela oportunidade, pela chance de aparecer. É algo novo para mim, eu peço desculpa por qualquer cena que sair errada. Não, tranquilo, vai ser muito bacana, viu? Sansão, tem uma coisa lá no perfil, né, dos seus trabalhos, que um dos textos, inclusive, que eu tive a oportunidade de ler, né, dos seus perfis, da sua descrição, que eu achei muito bonito, né, que é uma expressão que você usou, que era arte líquida manifestada como chuva. Queria que você explicasse um pouquinho essa expressão que eu achei fantástica.
Assim, eu sempre gostei de desenhar e de rabiscar. Eu acho que daqueles cadernos que antigamente dava do governo, que vinha um bocado de caderno pra molecada escrever e... Claro, é o governo, o lápis vinha podre, o caderno vinha meio desmantelado. Eu ilustrei, acho que de A a Z, todos eles. O lance chegou numa certa idade que tinha que resolver o que ia fazer da vida. Desenhar eu achava que eu não ia ter chance. Daqui que eu fosse descoberto ou conseguisse me manter disso, era que nem a filosofia, eu tinha receio. Aí, uma amiga minha, Dila, ela me sugeriu que eu tentasse um Instagram. Eu disse, olha, eu não tenho a menor esperança de que isso dê em nada, mas quer fazer, faça. Ficou a questão. Qual o nome do Instagram? E o Instagram é sobre o que, afinal de contas? Eu não tinha um estilo de ilustração, eu gostava de desenhar o que desse na telha. Não tinha uma direção exata, mas na época eu estava muito intertido em desenhar com nanquim numa técnica chamada pontilhismo. O nome do Instagram ficou sendo ponto sem traço, do primeiro. E o ponto sem traço fala de quê? Foi aí que eu pensei, eu gosto de desenhar o Brasil, mas eu gosto também de desenhar um bocado de coisas da cultura pop e um punhado de coisas sobre tudo. Tem um texto do Karl Marx, que o Bauman recupera, que é justamente dessa frase, né? No sistema capitalista, no mundo moderno, tudo que é líquido, logo se dissolve no ar. Não existe mais solidez, não existe mais constância em nada. E isso é muito resgatado atualmente na cultura. Eu até ri, esses dias saiu o filme do Homem-Formiga. O trailer era uma propaganda da cena pós-crédito, já não era nem do filme, ninguém tava mais nem aí pro filme. Já tinha passado, nada mantinha constância e tudo era em cima dessa referência. Foi aí que eu pensei, é isso minha arte. É aquela coisa solidificada, que já se dissolveu, e ela retorna na minha arte tão qual a chuva. Já que o líquido é justamente isso, é aquilo que se dissolve, vai para as nuvens e retorna. Minha arte ficou sendo isso. Um emaranhado de referências e de citações implícitas que quem simpatiza bate o olho e vê. Pois é, você falou na questão da escola, né, da questão dos rabiscos, então a educação teve um papel importante nessa tua trajetória artística. Poderia ter tido mais, assim, como é que você analisa o papel da educação, da própria escola, né, no processo de desenvolvimento artístico? Porque de repente quem está escutando a gente agora tem algum tipo de habilidade, ou desenha, ou faz o rabisco ali, ou pinta, né? Mas de repente ali está sendo pressionado a seguir os cursos tradicionais, né? Era uma coisa complicada. Eu ia para a escola, eu nunca fui muito bem sucedido com a escola. Embora todos os professores dissessem que eu era um bom aluno, sempre foi algo complexo. Eu realmente me queixava muito de certas coisas. Tanto que todos eles me amaldiçoavam, eles desejavam coisas muito ruins. Por exemplo, eu tenho fé que um dia você vai ser professor, ou então pior, eu tenho fé que um dia você vai ser político. Mas a escola era complicada. Eu estudava, era muita correria, professor que trabalhava em 5 lugares, raramente dava aula, tinha matérias que eu gostava muito, e tinha outras que não tinha jeito. Eu lembro que no 3º ano eu já tinha desistido de aprender matemática. Eu falei, olha, fazer conta, passar troco e contar dinheiro é suficiente. Era uma coisa complexa. Eu via que a molecada gostava muito de desenhar, de escrever música, de escrever poesia. Eu acho que eu assisti uma quantidade absurda de artistas patoenses que talvez nunca sejam realmente artistas conhecidos. E eu notava outra coisa, era uma molecada que eles tinham um traço bom, porém tudo que eles produziam, nada era original, era sempre realmente uma cópia de algo que era produzido. Eu, ao longo da minha vida, tomei verdadeiro nojo da cultura americana e da cultura japonesa de massa, de tanto que eu escutava. Eu fazia um desenho, ficava bom, aí alguém olhava e dizia, mas não é um mangá? Por que você não desenha mangá? Eu dizia, rapaz, eu não acho graça, quanto mais um mangá. Era uma coisa muito complexa. De maneira que, aqui em Patos, como eu tinha conversado com você, e no Brasil em si, é outra coisa complexa. Você sai da escola, você não passa na faculdade, você tenta um emprego. Aí pro primeiro emprego você tem que ter experiência. É igual para desenhar ou para ser músico. Para pegar uma lei de recurso da Lei Aldir Blanc, por exemplo, você já tem que ser famoso. Para o recurso do prêmio, publique seu primeiro livro, você já tem que ser escritor. É uma coisa muito complexa. Realmente, parece que o Brasil ele empurra você ou para não estudar, ou para não querer saber de arte, para que depois eles reclamem que no Brasil não tem nada disso, que a molecada caiu no desmantelo, que o país é atrasado, que o povo fala muita bobagem. Mas é o próprio sistema que alimenta isso.
Ou que não tem cultura, né? Aquela visão antiga, né, de que haviam pessoas que tinham e pessoas que não tinham cultura. Geralmente isso era vinculado à escolaridade, né? Quando se dizia que uma pessoa não tinha cultura, é porque ela não tinha uma determinada escolaridade, né? Isso também é muito complicado. Não, no Brasil eu fico muito triste. Se for filme brasileiro, já é sinônimo de que não presta, sendo que é exatamente o contrário, tem muito filme bom. Quando o filme brasileiro é ruim, é justamente quando ele tenta se encaixar num modelo que não é nacional. Ou então, claro, eu não tô sendo nacionalista ou coisa do gênero, mas tem muito material bom, tem muita gente com ideia boa e que simplesmente não pode fazer porque alguém deduz que talvez as pessoas não gostem porque não é de jeito A ou de maneira B. Em contrapartida, também aqui no Brasil existe um verdadeiro mito do paraíso perdido. Na política não, mas em tal tempo era de tal jeito. Não, mas quando era fulano prestava. Com a cultura do mesmo jeito. Não, mas se fosse... O cara tá entrando hoje no mundo da música, tá criando um estilo novo, que alguém já vai dizer que não presta porque não é igual ao que já existe. Eu sempre digo, todo clássico um dia foi novidade. É o que eu faço com os desenhos. Eles dizem, não, mas ninguém desenha isso que você desenha. Isso aí, o povo não vai gostar, não vai querer comprar uma ideia nova. Eu sempre conto, todo clássico um dia foi novidade. O forró, quando Luiz Gonzaga começou, não existia outro forró. Quando Raul Seixas começou com rock nacional, não tinha esse rock nacional em que ele começou. Embora, claro, eles se alimentavam de muitas referências. Mas em todo caso, é um verdadeiro mito de um paraíso perdido, de que antigamente a música brasileira era boa, hoje em dia não presta e, sem nem ouvir o artista novo, já descartam aquele cara. Para depois dizer, não, o Brasil tá acabado, o Brasil não tem cultura, o Brasil já foi um dia, mas não é nada. Ou foi um dia a possibilidade de ser alguma coisa. O que é um grande mito, uma grande falácia. Esse passado, ele nunca existiu, né? A gente discute muito isso, né? Esse passado onde todas as pessoas tinham ética, onde todas as pessoas eram honestas, onde não havia violência no Brasil, onde a arte era melhor, a cultura era melhor. Esse passado, na verdade, ele nunca existiu. O que existe, na verdade, são experiências individuais. Então, às vezes você foi criado, por exemplo, numa família ali que não tinha conflito, né? Você teve condição de ter acesso a uma boa educação, e aí a tua experiência pessoal muitas vezes leva em consideração que esse passado, de fato, era melhor. Mas enquanto experiência coletiva de sociedade, esse passado melhor, ele nunca existiu. Não, e pior, como diria Freud, ou como diria boa parte da psicologia, alguns autores, claro, que tratam dessa questão da memória. A memória, ela é entupida de lacunas. Lacunas essas que a gente vai preenchendo com o tempo. Eu sempre digo, olha, beleza, os filmes antigamente eram bons. Tenta rever todo o filme que você via quando moleque, pra você ver se o que pesa é a memória emocional ou é a qualidade do filme. Então qual é a memória? A memória e o próprio passado é algo fabricado. É algo cheio de fantasias, cheio de elementos que Freud vem abordar muito. É tão qual um sonho. Você acorda, você não lembra o passo a passo do que você sonhou. Você vai narrando e aquilo ali você vai preenchendo e é como eu digo, pesa muito a questão emocional. É o que acontece com esse passado mirabolante que todo reacionário, ou então todo mundo que quer criticar o presente fala. Passado esse que nunca existiu, Pois é, vamos conhecer, gente, um pouco do trabalho, né, do Sansão Ramalho. Eu queria pedir para que nosso querido Denis, né, responsável pela técnica, pudesse colocar algumas imagens do trabalho do Sansão Ramalho para que você pudesse comentar, né, alguns desses trabalhos, Sansão, para que o público possa conhecer um pouco dos seus rabiscos, como você chama, né? Essa imagem. Nossa, esse aí já passou 3 vezes. O meu Instagram atual é o ponto riscado 62. Quando eu fiz essa arte, ainda era o ponto sem traço. Eu tava com muita raiva nesse dia. Contudo, a imagem ela carrega, quando eu refiz ela, claro, com mais material, né? Quando eu desenhava à mão, tinha essa limitação de... Eu não podia colocar tanta cor, eu não tinha lápis de pintura. Os locais aqui em Patos que vendem material de arte, eu não vou citar nomes, mas... eles deixam muito a desejar. Uma caneta nanquim, eles não compram a recarregável, porque a tinta para eles venderem ia ser a R$2,50. Eles compram apenas a descartável, sabendo que quando eu começo a desenhar, em um desenho só eu gasto ela inteira. Aí imagina, todo dia comprar uma caneta de R$14, 15, 18, é inviável.
E lápis de pintura também deixava muito a desejar quando eu fotografava para colocar no Instagram. Eu fiz ele, a princípio, à mão. E quando eu passei para o digital, a pintura mudou de pau pra cacete, como se diz. Carrega elementos ali do cubismo, daquela arte do Picasso. Ele carrega elementos da própria cultura regional. Tem várias letras ali naquele alfabeto criado por Ariano Suassuna. Como eu digo, minha arte ela é tão qual a chuva. Ela é aquilo que era sólido, que se dissolveu e que retorna como minhas imagens. Tem elementos... Tem um artista, acho que ele é inglês, ele é alemão, eu não recordo. Vez por outra ele fala comigo no Instagram, mas eu até perdi o contato depois que troquei. Algum desses elementos mais drásticos eram artes abstratas, não figurativas, abstratas, que ele desenhava. Que tão qual o teste de Rorschach, eu bati o olho e falei, rapaz, isso aqui dá pra deixar um negócio engraçado. Tem uma escritora social, que ela é psicóloga, chama-se Miyoshi Minayo, nem sei. Ela veio pro Brasil e ela foi dar uma palestra na FIP. Nesse dia, minha professora me encomendou uma arte sobre ela. E aí ela disse, olha, é uma arte simples. Eu quero que você desenhe um sujeito biopsicossocial inserido numa sociedade contemporânea, porém não binária, de cultura drástica, ao qual carrega todos os elementos psicológicos subjetivos, socioeconômicos, dentro da teoria de Minayo, aplicada à contemporaneidade, no contexto patoense da FIP. E tem um detalhe. Uma criança que passar na rua e que não conhece ela tem que olhar e saber o que está desenhado. Rapaz, eu olhei assim, eu pensei, ela tá tirando com a minha cara. Eu sei que não era o intuito, ela não era do ramo, ela pensou que fazer uma coisa dessa era fácil. Eu fiz um desenho que obviamente foi rejeitado. E aí eu terminei me zangando e... eu vi esses desenhos e na época eu tava dando uma olhada no teste de Rorschach. Eu resolvi misturar uma coisa com a outra e eu fiz uns desenhos bem cabulosos. E meu primo na época, ele era o dono de uma barbearia. Eu peguei uns moleques que tiravam o cabelo lá e eu expliquei o que eles tinham que dizer quando eu filmasse eles. Pronto, eu mostrava o desenho, era um bicho de 7 cabeças. A molecada olhava, dizia o que eu tinha mandado e eu dizia, tá vendo? Até uma criança entende. Rapaz, quando a gringa olhou, ela ficou encabulada de dizer que não tinha entendido. E quando ela viu as crianças dizendo que entenderam, eu me segurava pra não rir na hora. Ela olhou o desenho, era uma coisa bem cabulosa. Ela ficou com vergonha de dizer que não tinha entendido, porque toda criança entendia. E aí ela levou pra o exterior lá um desenho de Obaloaê com teste projetivo e tudo no mundo. Foi aí que eu criei esse novo estilo de ilustração. É uma mescla de elementos do teste de Rorschach, ou seja, cada um que bate o olho enxerga uma coisa do que está desenhado, carrega elementos muito simbólicos, é uma arte abstrata, porém com mais elemento figurativo do que propriamente na abstração, e faz muita referência a Picasso. Essa arte eu não fiz na época para professora, para fazer graça, mas eu gostei tanto do estilo que eu inventei naquele dia, que eu comecei a criar. E claro, alguns desenhos aqui são menção a desenhos que meu pai fazia quando eu era menino, pra a gente tirando onda. Ele pegava meus cadernos e eu desenhava muito, e vez por outra ele dizia, deixa eu desenhar, fazer um autorretrato seu, da sua mãe, de um vizinho. E eu sempre achei muito engraçado e muito original as artes que ele fazia. Eu peguei tudo e mesclei. Vou pegar mais uma? Claro. Para dar uma analisada. Muito forte. Esse aqui já dá para identificar um pouco da psicanálise. Tem um Freud. Tem Lacan ali, né? Tem Lacan. Queria que você falasse um pouco sobre essa obra. Olha, eu passei muito aperreio há um ano atrás. Eu tava com uns 4 empregos e um deles era ser cobrador. Eu acho que eu era ameaçado de morte 2, 3 vezes por semana. De maneira que eu me desgastava muito. E eu tentei novamente um emprego na MSP. Na primeira vez que eu tentei, me rejeitaram porque eu não sabia desenhar digital, nem tinha como desenhar vetorizado. Eu não tinha um computador, não tinha porra nenhuma. Aí eu aprendi a fazer. Tentei um emprego novamente e me rejeitaram porque disseram que eu desenhava bem demais. Falei, rapaz, só pode ser uma piada. Eu mandei 3 ideias pra eles, 3 eles consideraram, 1 eles rejeitaram na hora. Eu pensei em fazer a mesma ideia, era uma HQ, que eu tinha pensado em 2018. Pensei em fazer pra Guará, que é uma editora que estava começando na época. Quando eu comecei a desenhar e escrever, me bateu aquele enfado e aquela vontade de escrever mais, só que sem ter que parar para desenhar. E aí eu comecei a escrever os livros. Eu criei um universo que, e a posteriori,
Freud, ele pegava a mitologia grega e criava a psicanálise. Eu peguei a psicanálise e criei a mitologia brasileira. Então, qual autores como Ovídio, Dante, Homero, ou mesmo Camões, que pegava elementos religiosos e contava história, no caso do próprio país e a própria cultura, misturada com aquela religião. Eu criei esse universo compartilhado, e essa cena eu comecei a desenhar porque eu vi que eu nunca vou conseguir publicar esses livros. Eu comecei a desenhar porque eu achava muito interessante aquilo que eu imaginava quando eu estava produzindo. Isso é uma cena do meu quarto livro. Chama-se A Mulher que Não Foi Atravessada pela Fala, uma referência a Lacan, e Outros Seres Mudos. O livro, ele é uma crítica. O personagem Caravaggio, ele é um neurótico obsessivo. Ele é muito empolgado com essas bobagens de autoajuda, atualmente estão fazendo revisionismo absurdo no estoicismo. No epicurismo não fazem. Entre muitas outras coisas. Ele está muito desiludido e ele termina migrando para os Estados Unidos sobre esse sonho americano de conseguir ter alguma coisa. E a grande aposta dele é na psiquiatria. Já que atualmente, isso sempre foi presente. Eu não sei se você nota. A reforma psiquiátrica foi feita em 2001, 90 pra cá, né? E os manicômios acabaram daquele tempo pra cá. Se você parar na rua hoje e perguntar a um cara aí, o que você acha de fechar os manicômios? Ele vai dizer na hora, Deus me livre, deixar doido solto na rua, isso é um perigo. Vão matar gente, vão cometer crime, a fole. Eles pintam essa questão da loucura tão qual um filme norte-americano. Os Estados Unidos, ele é de uma tradição protestante, logo, boa parte dos personagens, eles são aquele filho de um padre, filho de uma freira, tão qual a mula sem cabeça é uma mulher que transou com um padre. Eles são pessoas com problemas mentais, ditas como psicopatas, que na verdade, boa parte do filme quase sempre traz o estereótipo do psicótico, do esquizofrênico, mas no filme se diz psicopata. Eles criam um universo que é quase uma propaganda dizendo, vá para a igreja evangélica e tome medicação. Isso é absurdo. Os Estados Unidos, eles vendem muito essa questão medicamentosa e essa questão de pegar boa parte da teoria psicanalítica e aquilo que é características da estrutura psicológica naquela perspectiva psiquiátrica, mundialmente falando, isso não é crédito apenas dos norte-americanos, vira um bocado de patologia, que hoje em dia é quase como signo. Cada um diz seu signo, ascendente, e automaticamente a psicopatologia que possui. Eu resolvi satirizar isso tudo. Satirizar essa massificação e esse imperialismo cultural que todo o exterior, sobretudo o ocidente norte-americano, impôs no Japão, após a Segunda Guerra, impõe aqui no Brasil. Esses dias eu vi o Biden dizer, perdemos o Brasil. E desde quando ele é dono do país? É complicado. Bom, carrega grandes elementos, né? Eu faço muito uso de figuras do imaginário popular para poder transformar em personagens. Eu mesclo a questão cultural com a questão histórica do país, com a crítica social à contemporaneidade. Tem outra imagem, Denis, para a gente analisar. Temos algumas situações que são baseadas em séries, né? Nós temos aqui algumas referências, né? Breaking Bad, né? Breaking Bad, tem ali Faroeste Acadêmico. Então, tem algum estilo definido assim no teu traço? É possível definir um estilo baseado no que se tem hoje nessa divisão de arte? Eu sei que é complicado isso, mas assim, a nossa preocupação aqui no programa é de repente explicar para as pessoas que a arte não se define, né? Mas dentro daquilo que se define, é possível encaixar o teu trabalho em algum desses pontos? Olha, eu já tentei fazer isso, porque é complicado. Eu desenho, são artes figurativas, claro. Eu não parto para abstração. São artes figurativas. Tem momentos em que fica uma arte figurativa realista. Tem hora que pega um pouco ali do barroco e do renascentismo. E boa parte das vezes são HQs. Essa aí mesmo, do Raul Seixas. Ó, lá no fundo é um teste de Rorschach, que virou garçom. Aquilo ali que tá passando do lado de fora do restaurante é uma referência direta a uma arte de M.C. Escher, que é, no caso, xilogravura. Eu gosto muito da xilogravura, eu trago muito isso na minha arte. Ali tem a personagem Morte, da HQ
do Neil Gaiman, do Sandman. E você pode olhar que o Raul ele tá batendo o olho no espelho e vendo o reflexo das costas dele, que é justamente a morte. Isso é uma música do Raul Seixas. Tem outros elementos ali, ó, como a mosca, a própria data do falecimento dele, desenhada na mesa. Ao contrário, porque ele tá cegando no espelho. Lá na placa, vá passando, né? Que é uma gíria, um jeito de dizer, fechado, não tá aberto aqui na região. É o que eu digo, carrega muito elemento e eu não tenho uma arte, um estilo específico. Tanto que eu crio o movimento gambarrista. Aqui na região da Paraíba, e acredito que no país inteiro seja assim, tem famílias que ganham apelidos e a pessoa é mais conhecida pelo apelido do que pelo nome próprio. E algumas vezes vira nome próprio. Gambarra, como referência aos oliveiros de Santa Luzia. Duca, também como referência a um braço da família Nóbrega. Mutuca, que é o povo lá do Rio Grande do Norte. Os Morais. E por aí vai. Bom, eu gosto muito do nome Gambarra, eu acho que rima bem. Eu resolvi chamar de gambarrismo, porque é uma coisa nova, ao mesmo tempo que é referência a coisas antigas, tal qual a antropofagia, do movimento ali de 1922, que era justamente aquele resgate ali de Tarsílio do Amaral e de outros, que pegam aquele nome, antropofagia, daquilo que os índios brasileiros, das várias culturas, das várias tribos, faziam, resgatando para poder dizer que eles estavam incorporando elementos da cultura brasileira e mundial dentro da arte deles. Eu achei aquilo ali parecido, não é exatamente o que eu faço, tão qual o simbolismo, que também pega muito essa questão mística, que depois Jorge Amado vem resgatar nas obras dele, do romantismo. Aquilo ali lembra, a priori, aquilo que eu produzo. Contudo, a posteriori eu cheguei à conclusão de que não seria exatamente o que eu faço. Então eu resolvi criar um nome próprio, para que nenhum herdeiro desses movimentos reclame de que eu tô me encaixando errado naquilo ali. Então o gambarrismo é um movimento artístico próprio, criado por Sansão Ramalho. Exato, um gambarra. Meu nome, eu não possuo o sobrenome da minha mãe, nem o nome dos meus avós, nem o mesmo, eu possuo o nome próprio do meu pai, que é Ramalho. Era o nome dele, ele misturou com o meu. Até meu nome é com cedilha, não é com S, nem com nada. É quase uma medida de lei. Mas eu gosto muito do nome gambarra. É a família do meu avô paterno. Ele tinha muito isso de... Ele tinha um jeito muito próprio. Ele se vestia com gibão de couro, ele andava de cavalo, ele tocava violão, ele fazia verso e prosa de viola. E na minha família, por parte de pai, tem... Você conhece meu primo Roberto, que é advogado? Tem várias pessoas com uma veia artística muito boa. Claro, eles terminaram não se arriscando nesse meio, mas... Gambarrismo. Quem é do modernismo é o quê? É um moderno. Quem é do gambarrismo é o quê? É um gambarra. Ficou uma coisa implícita. Para qualquer um deles que tente se arriscar, eu sou muito ruim para nome próprio. Eu dificilmente lembro o nome de alguém. Chamo todo mundo de irmão. Às vezes penso que eu sou evangélico. Ou então, de primo. Pronto, como eu tenho essa ruma de irmão e primo, sem sangue nem nome próprio, fica sendo um bocado de gambarra. Roberto, a arte de Roberto é a arte da oratória, um dos maiores advogados que eu conheço. Já aproveito aqui para mandar um grande abraço, viu, para você, Roberto, um cara que eu admiro e que eu gosto muito, viu, um cara que eu realmente tenho uma admiração enorme. Sansão, na tua obra, né, tanto naquilo que você escreve, né, daquilo que eu já li, como em algumas imagens, eu identifiquei elementos interessantes da cultura afro, especialmente das questões religiosas, né? Com alguns traços, alguns escritos, alguns personagens, né? É muito bom, isso é um movimento positivo, né? Nós tivemos, esse ano completa 20 anos da Lei 10.639, que institui a obrigatoriedade do ensino e da cultura afro-brasileira nas escolas, e é muito bom que a gente reclama muitas vezes das leis, da efetividade de algumas leis. Essa lei 10.639, eu acho que o sentido efetivo dela está sendo muito forte, porque nós temos cada vez mais uma presença na literatura, não que não houvesse, já havia sim, mas nos últimos 20 anos, essa presença ela vem cada vez maior da cultura, tanto da cultura de matriz africana, como das outras manifestações religiosas, nas artes. É isso mesmo que eu enxerguei, a tua obra tem muito disso, né?
E você, apesar de ser ateu, né, existem muitos elementos religiosos. Eu queria que você falasse um pouco sobre a presença da cultura religiosa de matriz africana na tua obra. Eu sou ateu, eu não sou aquele ateu chato nem militante que fica pregando o ateísmo, eu acho isso lastimável. Em toda religião, eu acho isso absurdo, eu não tenho nada contra nenhuma religião e tenho respeito por todas. Na minha obra, de vez por outra tem aquela crítica ali a um pastor desonesto, a uma bobagem supersticiosa brasileira, tão qual naquelas músicas ali do Bezerra da Silva. Não é ofensivo, é crítico. Eu não estou ofendendo a religião, eu estou ofendendo aquela pessoa de mau caráter ou aquele hábito de mau caráter que tem. No Brasil, não existe religião tão qual a religião tradicional da Europa. O Brasil é um país antropofágico. O que chega aqui é devorado e incorporado na cultura nacional. De maneira que, eu sempre digo, no Brasil não tem religião africana. No Brasil não tem cristianismo tão qual em Roma ou em qualquer canto da Europa. No Brasil tem religiões brasileiras adaptadas ao Brasil. Quer um exemplo? São Jorge, ele é capadócio. De algum jeito, ele foi parar, né? Ele era um soldado romano, de algum jeito ele se converteu ao cristianismo, topando com Jesus Cristo, igual todo santo católico. Ele pode ter nascido hoje. Facilmente ele ganha uma arte segurando o menino Jesus. Quase uma máquina do tempo. Aí São Jorge ele vem pra Europa, ele ganha a bandeira da Inglaterra, ele inspira o nome da Geórgia. Por algum motivo ele vai pra África, ele é traficado em navios negreiros, aqui ele vira algum. E o mais engraçado, ele mora na Lua. O primeiro astronauta. Um santo católico. Pronto. É isso que eu digo que tem no Brasil. A cultura, a Umbanda mesmo, é um grande exemplo. Ela incorpora os cangaceiros, tem Padre Cícero, tem Nossa Senhora, tem São Benedito. Ao mesmo tempo que tem um santo africano, ao mesmo tempo que tem os ciganos que migraram aqui para a região da gente, elementos do judaísmo, como a estrela de Davi e o símbolo de Salomão, é muito presente. O tridente de Exu é praticamente uma paródia do tridente de Poseidon. Olha, o voodoo haitiano, cara, tudo chega aqui no Brasil e se mistura. Então qual a igreja católica ou a igreja protestante? Tudo é uma grande mistura. Eu sempre digo, acho que se Lutero soubesse que ele pegou toda aquela briga para um dia de Macedo fazer na igreja protestante o que ele criticava que a igreja católica medieval fazia, que era a simonia, aquela ruma de coisa lá, acho que ele dizia, rapaz, eu desisto, eu não vou fundar não, eu vou largar isso. Claro, não estou criticando, mas em todo caso. Então, ao longo da minha vida, lá no bairro que eu cresci, no São Sebastião, ou mesmo na escola, embora tenha essa lei, sempre foi uma coisa diferente que aconteceu. Coisa que eu presenciei na faculdade também. Uma pessoa, ela diz que fala com Deus todo dia e que Deus responde todo dia. Se ela for de uma religião cristã, aquilo ali é uma fé, tem que ter respeito. Se ela for africano, for de uma religião de matriz africana, como a Umbanda, o Candomblé, ou qualquer derivado dela, ela é esquizofrênica. É uma perseguição, é um racismo pseudocientífico que era do século XIX que no Brasil se configura. E esse racismo, ele não é exclusivo do cristianismo protestante ou católico. Ele também é muito presente no espiritismo, seja o popular brasileiro ou europeu. Quando vem para o Brasil, o espírito ele não é esquizofrênico, que hoje, Divaldo Franco, ele praticamente deu um plágio completo em Freud, em boa parte da obra da psicanálise, parodiando para o espiritismo, embora eles prefiram Jung. Contudo, era um racismo implícito. Se você confunde um católico com um evangélico, eles pegam mas não é tanto. Se você confunde um espírita com um umbandista, meu amigo, a briga é gigantesca. Ele já se sente quase como alguém, como um caboclo que era chamado de negro. Eu não sou negro. É um racismo implícito dentro da religião, por algum motivo, com as religiões de matriz afro. Isso é uma questão histórica, é um preconceito absurdo, e isso me dói muito, porque também é uma questão muito hipócrita. No Bastião mesmo eu bolava de rir. As mesmas beatas de igreja que detestavam os pais de santos locais iam lá pedir pra jogar os búzios e saber se estavam levando chifre. Eu dizia, isso é uma hipocrisia absurda. Eles pulam onda, se vestem de branco na virada do ano e, ao mesmo tempo, eles se sentem no direito. Eu nunca vi um umbandista ou alguém do candomblé ir numa igreja protestante ou ir na igreja católica atirar pedra. Eu não vejo essas pessoas matarem na rua porque são de uma religião diferente. O candomblé e a umbanda é conhecido no Brasil por nunca rejeitar abrigo. A garota de programa, a pombagira, ela é justamente uma representação religiosa daquilo ali.
ela não nega abrigo a pessoas negras, por sinal foi criado por elas, a mestiço, a pobre, e a LGBTs. Tem orixás que são LGBTs. Ou seja, sempre achei uma religião extremamente brasileira. A religião ela é uma coisa viva. Se fala em religião mais nova, mais antiga, moderna, atrasada, isso não existe. Fé é fé. E fé é algo vivo. Pode ser que em boa parte do planeta aquilo ali esteja estagnado como um dogma. No Brasil, eu gosto até de citar minha mãe como exemplo. Naí, qual é a sua religião? Eu sou católica. Mas você acredita que fulano foi pro inferno? Não, isso não existe não, ele vai reencarnar. Você lê a Bíblia? Quem diabo lê um livro daquele tamanho? Mas Naí, você reza uma novena? Não, eu medito. Esse é o brasileiro. Quantas manifestações religiosas diferentes numa fala, né? Mas isso é exatamente o brasileiro. Ele é de uma determinada religião, mas ele usa um enfeite árabe, ele é chegado à fala budista, ele publica um texto de Chico Xavier, ou então de Mahatma Gandhi, ou então de Buda, ao mesmo tempo que ele é extremamente militante, se você pegar uma questão que naquela religião é polêmica. Eu achei isso muito interessante e eu resolvi colocar no meu livro. Meu livro ele se passa na Terra de Pé Junto, que é justamente uma brincadeira. Lacan ele fala que existiria o simbólico, o real e o imaginário. É assim que se manifesta a psique humana. O inconsciente ele se manifesta desse jeito na fala. Meus livros eles se passam justamente nisso, nessa psique do brasileiro. É como se naquele ali, tão qual o Henrique Mori, você vê que ele pega muita referência e tudo mais, mas ele é um exemplo ruim disso. Contudo, no meu livro é como se todo esse universo religioso criasse vida e interagisse. Se você for pegar um carro ali pra qualquer lugar, facilmente você vai ver um adesivo no verso. Jesus não tem inveja de mim, eu trabalho e Jesus me deu esse carro. Embaixo vai ter a placa do político que provavelmente pagou a gasolina. Eu me toquei que no Brasil, fé e política se dá do mesmo jeito. A política, ela é uma manifestação da fé. Você trata aquele político não como ele é, mas quase como um ser messiânico. Seja no espiritismo, quando dizem que fulano reencarnou, que Emmanuel vai reencarnar em 2000 para poder mandar no Brasil e aprumar a coisa, ou então que político fulano é a reencarnação de Dom Pedro, resgatando a questão da monarquia, ou então quando alguém vem dizer que Bolsonaro é um enviado e ungido por Deus por uma questão messiânica, ou mesmo a maneira como enxergam Lula quase como um ser divino no Brasil. Esse fenômeno ele é muito comum na América Latina. No México, por exemplo, existem traficantes e bandidos lá do México que eram tidos como seres robinhoodianos e que quando eles morrem, eles viram santos. Por exemplo, Jesus Del Verde, ou então, naquela série Narcos, acho que é esse o nome, que era com o Rodrigo Santoro, que ele interpretava Pablo Escobar. Tem um episódio que eu achei engraçado, o cara tava desenhando a imagem de Pablo Escobar. Wagner Moura. Acho que Wagner Moura, que interpretava Pablo Escobar. E no desenho, era Pablo Escobar, vizinho de Jesus Cristo lá no altar. Isso é uma questão muito, muito daqui da nossa região, do nosso continente. No Haiti mesmo, mesclou-se os elementos do voodoo com o cristianismo europeu, com elementos das tribos indígenas daquela região. De maneira que tudo isso vira um grande imaginário popular, que quando ele vai para os Estados Unidos se mistura com a cultura deles. E isso vão criando santos e entidades que, independente de entrar no mérito se existe ou não, são praticamente como se a gente estivesse convivendo com alguém do cotidiano. De maneira que se pega muito quando o assunto é religião, porque facilmente quando você fala mal de algum santo ou de alguma questão religiosa, a pessoa tira como se você estivesse ofendendo o pai dela ou um amigo de infância. Porque é justamente essa questão da memória. São figuras que você não conheceu, que talvez não existam, mas que, independente disso, você devota muita afeição e muito carinho. Então, como personagem de uma série dos Simpsons ou então de qualquer desenho animado. Isso é meio que incontrolável, né? Assim, você não tem como controlar o imaginário popular em relação ou simbolismo. É uma coisa que você não tem como controlar. E isso termina se manifestando também não apenas só na sua arte, mas também em outras artes presentes. Você falando, eu estava lembrando recentemente de um livro que eu li que me deu um impacto muito forte, que foi Torto-Arado, do Itamar Vieira. Tá na minha lista, mas estava achando de achar. O Torto-Arado é um livro, inclusive recomendo muito, né, para quem eu vejo, eu digo, cara, leia Torto-Arado, porque é uma das representações do Brasil exatamente nessa ideia do sincretismo religioso e da maneira como essas comunidades elas foram fundadas, né? Na tua obra também,
Sansão, tem uma pegada, você fala muito também em cultura e imaginário popular, né? Em alguns desenhos que nós vimos aí, tem influência do movimento armorial, como você já colocou, né? Dentro da tua perspectiva, o que seria essa cultura popular? Porque as pessoas confundem muito aquela ideia de cultura popular com acessibilidade, né? Então, na tua visão, o que seria essa cultura popular? Isso é... A cultura popular, eu sempre... É o que eu digo, se vê muito uma questão cultural, ou então arte, como aquele modelo clássico. Por exemplo, uma obra de Da Vinci é arte, ninguém nega. Um desenho animado, dependendo de quem pergunta, já não se sabe bem se é arte. Um desenho que pegue, não sei, sei lá, Caravaggio, e coloque ele vendendo cordel lá na feira aqui do Mercado da Carne, aquilo ali é arte? Pronto, isso eu acho muito interessante, isso eu acho uma arte muito regional que infelizmente o povo quer porque quer matar. Eu acho isso muito triste. Eu sempre digo, eu não sei se você já foi ali pra Banda da Bahia ou então no Juazeiro do Paticício, dentro daquele mercado, aquela ruma de coisa, rapaz, aquela ruma de coisas produzidas aqui na região, aquilo ali é muito bonito. Ou então o jeito aqui do nordestino se expressar, a música brasileira, eu acho muito, muito interessante essa cultura popular que eu resgato colocando elementos da cultura pop pelo simples motivo. Como eu tinha dito, o ser humano ele é muito em base, ele tem muita essa questão sentimental e muita essa questão da memória. Quando ele bate o olho naquela foto de quando ele era moleque, com aquelas garrafas PET, com aquele bolo de aniversário, aquela foto meio mal tirada, ou sei lá, com alguém meio feio, uma coisa que é totalmente tanto profissional, mas esteticamente é agradável, mas pra ele o que pesa mesmo é a memória emocional. Foi aí que eu percebi. Criar um personagem do zero e fazer ele ser alguma coisa é muito complexo, envolveria muito trabalho. Contudo, pegar esses elementos que a pessoa que convive aqui já gosta, ou então que alguém que assiste essa série, que escuta aquela música, que vê aquilo ali, imagina, mas nunca viu pessoalmente. Há várias músicas o Brasil, ele tem um idioma do português que é uma língua muito rica. Um bom exemplo também, o idioma, ele é vivo. No Brasil, o português falado aqui não é de Portugal, nem da África, nem de qualquer lugar do planeta. Ele carrega muitos elementos regionais. Aquilo ali, quando você bate o olho, dá uma identificação. É a referência, é aquela chuva que tanto faz alegria aqui na região. É isso que eu pego no desenho. Eu pego as coisas que eu vejo do elemento popular, da cultura aqui da região e de fora, aquele dito popular, o oxente, na boca de um norte-americano, ou então aquela figura ali que eu tô querendo, aquele assunto que eu quero criticar, e aquele sujeito que faz uma menção direta àquela crítica, dentro daquele cenário em que eu tô querendo fazer a menção. Por exemplo, o Sr. Burns dos Simpsons, que é aquele capitalista, aquele sujeito malévolo, misturado com um determinado dono de alguma instituição aqui da região que não dá desconto, mesmo na época de pandemia, sabendo que o aluno não ia ter como pagar a mensalidade. Conversando e explicando isso, sei lá, pra Chicó e João Grilo na feira. E por aí vai. É isso que eu vejo como uma cultura regional. É isso que Ariano Suassuna trouxe muito bem ali naqueles livros dele. Eu não vou citar o Alto da Compadecida porque é muito clichê, mas sei lá. Santa e a Porca. O Santa e a Porca é muito bom. Ou então o Alto de João da Cruz, né? Que é quando ele faz uma menção ao Fausto dentro do nosso contexto brasileiro. E daí por diante. Pode ver que o meu São Jorge, eu coloco ele naquela posição que dê pra identificar e que inconscientemente você recorda daquela imagem que tem na parede de quase toda casa. Porém, em vez da capa é a bandeira da Paraíba, em vez daquela armadura é o gibão de couro que se usa aqui quando se vai pra essas vaquejadas e tudo mais. É aquele punhal de lampião, é aquele capacete mais voltado ali pra cultura romana, que é o que ele tá usando na imagem original, porém voltado ali a Hades, já que é quase uma paródia. Eu não sei bem o porquê, mas nem concordo com a teoria junguiana, mas quase toda a representação da guerra carrega elementos similares. Ele tem por amante a deusa do amor, como Hades amava Afrodite, ou então Ogum é apaixonado por Yansan, que é a esposa de Xangô, a justiça. E daí por diante. Não sei bem porquê essa coincidência tão comum em quase toda cultura ou fé. Contudo, eu mesclo muito daquilo ali com a cultura brasileira e faço menções e referências tão qual
Hoje se faz em filme da Marvel, mas isso já era feita. Eu sempre digo, fala em universo compartilhado e menciona a Marvel. Eu menciono o Jorge Amado, que em todos os livros dele tem alguma cena ali que um moleque bate a carteira e é justamente o Capitão de Areia, ou então alguma coincidência de uma mulher desolada, e ela tá desolada justamente por Vadinho, esposo de Dona Flor, em Dona Flor e seus 2 maridos. E citando ainda Jorge Amado, eu pego muito dessa cultura africana pelo mesmo motivo dele. É uma cultura inclusiva, é uma religião, claro, que carrega preconceitos e muita coisa. Não pense que... Não, é porque é índio, tá isento de preconceito, então não é porque é de um grupo minoritário e historicamente perseguido que ele é perfeito em 100%. Isso não existe em religião alguma, em cultura alguma. Contudo, quando eu olho aquilo ali, eu vejo que é uma cultura muito menosprezada, que sofre muito preconceito. E outra, esse mesmo desenho, na mão de alguém que não é formado, ou então que não tem esse repertório que eu tenho, penaria muito. Eu faço propositalmente para chocar, pelo mesmo motivo que naquele livro do Jorge Amado, Tenda dos Milagres, o protagonista, Pedro Arcanjo, ele é justamente uma sátira direta. É aquele cara que é negro, que é miserável, que estudou, que se formou, que tem mais repertório que boa parte da faculdade e que é frequentemente atacado por aquele professor que tem um repertório simplesmente da pseudociência, muito comum ali na França, ali no século XIX, e em toda a Europa. Se a mulher tem um crânio maior, ou então, pronto, os cangaceiros, eles são assim porque eles têm um crânio alterado, a frenologia, eles são naturalmente perversos. Aquilo ali na cultura africana, aquilo ali é uma falta de medicação, isso aí é uma questão de doença mental. Não, tal coisa é assim assado. Não, o índio brasileiro, ele está fadado a ser extinto porque ele está na infância da humanidade, a evolução não permite que ele continue existindo. Ou como o kardecismo gosta de dizer, em uma respectiva pergunta do Livro dos Espíritos, a posteriori, na Revoer Espírita de 58, de 57, e na própria Gênese. Um índio brasileiro, um índio daqui da América Latina, ou então, mesmo norte-americano, ou então um Zulu africano, eles vão sumir da humanidade, não porque Deus é racista, mas porque eles vão migrar para um planeta mais atrasado onde eles possam evoluir. Porque mesmo que eles morram e reencarnem na Europa, seriam praticamente como se fossem os nossos animais, um macaco. Isso é racismo e é quase explícito. Não, isso é uma questão de fé. Pronto. Não se pode julgar, obviamente, uma pessoa de um tempo em outro. Então, a gente não poderia, por exemplo, julgar a Bíblia pela quantidade de cena de violência, de incesto e de preconceito explícito ou de misoginia. Seria anacronismo, né? Exatamente, seria um anacronismo. Beleza, aquele cara dizer aquilo ali e ser de tal jeito naquele tempo, se perdoa. Mas isso ser mantido hoje em dia e achar que isso é repertório, como naquela fala do Bolsonaro na ONU, ou então boa parte daqueles ministros, eu estou citando ele, não é por crítica política, mas, claro, eu estou citando porque é um exemplo mais claro e mais recente, tipo a Damares, que pega uma criança indígena e diz, eu adotei e livrei ela daquele destino. Ou então, por exemplo, os garimpeiros, eles invadem muita demarcação indígena, mas antes eram os padres católicos, no processo da colonização, e mais recente é a igreja evangélica, que bota uma igreja dentro de um local daquele e diz que é para catequizar o índio e salvar ele do inferno. Isso não existe. Isso é um preconceito explícito que a gente pode interpretar como velado e que infelizmente eu critico, porque isso não é a religião, isso não é uma questão de fé. Isso é uma questão de pouca educação e de pouco estudo dado nas escolas. Você perguntou de como foi minha formação acadêmica. Eu lembro que nas escolas que eu estudei, por exemplo, da 6ª série ao 9º ano, tinha aula de ensino religioso. Era sempre tratado da mesma maneira. Você trazia um texto, ou então explicava sobre budismo, hinduísmo, islamismo, qualquer religião. Aquilo ali era que nem o Oscar. Existe filme e existe filme estrangeiro. Se a música é feita no Rio de Janeiro, é música. Se é feita na Paraíba, é música regional. Se o filme é norte-americano, é filme. Se é feito no Brasil, tem que concorrer na vaga de melhor filme estrangeiro. Pronto. Era que nem ensino religioso na minha escola. Religião, e o coerente é o catolicismo. Contudo, a gente ensina sobre toda a religião, porém aquilo ali não é real. É uma forma, inclusive, de você meio que rebaixar também autores. Quando você coloca a ideia da literatura regionalista, né, você meio que diminui ali. Isso já foi colocado, inclusive, em outras oportunidades. Sansão, você tem alguns livros escritos. 6. Né? 6 livros escritos e nenhum publicado até agora.
Eu acho interessante falar sobre isso, né? Até para que você fale um pouco sobre as dificuldades editoriais, né, em relação a essas tuas obras, né? Queria que você falasse um pouco sobre essas dificuldades de publicação aqui na nossa região e também no Brasil, né? Rapaz, é tão qual minhas exposições de arte. Em Sousa, o cara paga R$ 2.500 para deixar... A instituição, o Banco do Nordeste, pagaria R$ 2.500 ou até mais, dependendo do artista, e financia para você colocar a obra lá, para você produzir. Aqui em Patos é diferente. Aqui em Patos, você pagando, você não consegue expor. Eu tinha até comentado que eu estava com vontade, se meu livro fosse publicado, o primeiro, eu ia fazer a exposição e lançamento do livro, tão qual dos meus quadros, lá no cemitério do Bastião. Porque lá são 2 cemitérios, não tá com cão de morrer alguém que vai se enterrar em um nos dois ao mesmo tempo, né? Ia dar muito moído, o povo ia rir e já ia ser uma divulgação gratuita. Já tem a mesa lá que bota o caixão para colocar os livros escritos e os túmulos, né, para pendurar naquelas alças, claro, supondo que ainda sobrou alguma lá, porque não sei porquê. Tem tanta coisa para roubar, mas por algum motivo tem mania de se invadir o cemitério lá e roubar aquelas alças de abrir a gaveta. Ó, covardia. É até bom que já tem onde pendurar o quadro. Eu ia fazer isso sobretudo como uma crítica ao fato da dificuldade da burocracia que é aqui em Patos para fazer uma exposição. Eu não sei se foi que quando chegou em mim começou a ficar difícil, mas... Nossa Senhora! Com meus livros não é diferente. Algumas editoras aprovam, contudo eu não tenho dinheiro para financiar. Eu mandei o livro esses dias para 3, aliás. Meu livro, eu utilizo de metáfora e eu deixo ele divertido e cômico, usando muito dessa questão regional. Eu coloco elementos metafísicos, que é essa questão religiosa e tudo mais, e é um jeito de eu não ter que colocar uma referência ou criar um personagem paródia, como se passa na Terra de Pé Junto, eu já coloco, sei lá, o próprio René Descartes para conversar com a Chucaveira e ao mesmo tempo que Jesus está passando na rua e indo comer um espetinho no mercado. Em todo caso, é uma metáfora religiosa que muita gente não entende. O livro, ele é uma crítica política, não a político A ou B, mas a política como se faz no Brasil. Do período do descobrimento até os dias atuais, que é praticamente a mesma, dando ênfase sobretudo ali de 1822 a 2018. E a posteriori, eu pensei esse livro em 2016. Continuando. Então eu resolvi mandar para mais de uma editora. Eu mandei para uma que era de um político que tinha sido caçado na época ali da década de 90, e como todo político caçado naquele período, foi preso e solto. Como boa parte dos políticos ainda presos hoje. Ele rejeitou porque era uma crítica política. A posteriori, eu mandei para uma editora chamada Madras. Ela publica exclusivamente material religioso. Baralho cigano, livro de magia negra, outro preconceito linguístico. Se a magia é branca, ela é boa. Se a magia é negra, automaticamente ela é ruim. Ou o lado negro da força e assim por diante. Mas, independente disso, publica muito livro espírita, muito livro da Umbanda. Eu mandei meu livro e pensei, se ela entender que é uma crítica política, é uma metáfora, ela não publica. Se ela não entender, talvez eles publiquem. Bom, não sei, mas também fui rejeitado. Mandei para Alma Revolucionária, mas depois que eu vi que eles têm uma ênfase muito grande em livros políticos, porém dentro do espiritismo, então talvez seja rejeitado de novo. É o que eu digo, é muito complicado. Eu até ri esses dias, um amigo meu, que ele é cigano, ele tem muito contato com políticos aqui da região, por motivos pessoais dele, claro. Ele tinha comentado que eu não sei se você sabe, a política aqui da região, ela está muito envolvida com o garimpo. Então, com esses garimpos lá na Amazônia, não se engana não, aquilo ali tem um dedo explícito ali da política ali do Rio de Janeiro, tão qual o Jogo do Bicho e o Carnaval estão tudo junto, praticamente. Aqui na região não é o Jogo do Bicho, aqui na região é a Turmalina Paraíba e boa parte das pedras. Eu tinha até rido esses dias comentando com ele, eu já tô quase para ir pedir patrocínio para esses caras. É muito complicado publicar no Brasil, nem tanto pelo preço da publicação, mas pelo preço da correção ortográfica. Até as editoras que me aprovam, eu tenho esse empecilho. Pois é, bate-papo bem interessante, pessoal. Estamos chegando ao final do programa Fundos Cultural de hoje, onde recebemos o escritor e o ilustrador Sansão Ramalho. A ideia do programa Fundos Cultural é exatamente essa, fazer com que você conheça personagens da nossa cultura que muitas vezes não tem espaço, né, nas mídias tradicionais. Por isso, nesse programa,
ele faz tanto sucesso e por isso que esse programa é a sua referência cultural aqui na região. 3 anos já, quase 100 edições do programa Funes Cultural, que é uma parceria da Fundação Hernando Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara. Chegando ao final, sessão do programa, quero deixar o microfone aberto para as suas considerações finais. Eita, Bom, a priori eu peço perdão pela velocidade da fala. Às vezes eu me empolgo, sobretudo quando estou empolgado no assunto e falo muito rápido. Eu espero que isso não tenha atrapalhado ao telespectador. Sorte que não é o programa do número 100, né? Porque se não desse para entender ia ser muito triste. Hoje completamos 100 programas, figura especial aqui, aí eu queria assistir, não dá para entender nada. Mas ficou tranquilo. Não, que bom. Eu não tenho muitas considerações finais, claro, não sei. Bom, eu trabalho com psicologia, sou psicólogo com ênfase em psicanálise, então, a princípio, eu já peço desculpa a qualquer psicanalista que se zangou com o que eu disse. Eu deixo a recomendação lá do meu Instagram, @riscado62, para quem queira acompanhar as artes. Aí. Conheçam desculpa a obra por qualquer outra fala. É isso, obrigado. Conheçam a obra do Sansão Ramalho. Repete o Instagram. Não? O nome, .ponto, aquele tracinho que fica na parte de baixo. Sim. O nome riscado, 62, Leão. _riscado 62, tá lá no Instagram, acompanha a obra do Sansão Ramalho. Pessoal, até mais. Semana que vem estamos de volta com mais uma edição do programa Funes Cultural. Os investimentos do governo da Paraíba em segurança estão deixando a nossa polícia mais preparada e a nossa gente mais protegida. A sensação de segurança faz parte do trabalho da Polícia Militar. Quanto melhor a sensação de segurança, mais satisfeito fica o policial militar. Com novos veículos de busca e salvamento, equipamentos e tecnologia, os policiais e bombeiros estão trabalhando com mais eficiência e agilidade. A evolução é constante, por isso a população se sente mais segura. Aí sim, esta é a segurança do governo da Paraíba. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos, o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. A Central da Construção está com preços imperdíveis. Acompanha, porque a cidade de Patos nunca viu ofertas como essa. Tem forro PVC da Plasnog por apenas R$ 24,49 à vista. Treliça da Gerdau com tamanhos diferentes naquele precinho central. Fica de olho aqui na tela. Tem tubo PVC da Amanco naquele precinho central que a gente adora por R$ 78,99 à vista. Arame farpado da Gerdau por R$ 359,90 à vista. Quer adquirir uma das nossas ofertas? É muito fácil. Entre em contato através do 3421 3462 ou acesse o QR Code que está aqui na tela. Nós somos a loja mais completa da região e estamos localizados na Rua Peregrino de Carvalho, 381, no centro de Patos. Central da Construção, tudo em um só lugar. Essa lei de quem é. Preste atenção porque agora é lei, viu? Os estudantes da Paraíba ganham 10% de bônus na nota do Enem. Ou seja, eles saem na frente de quem vem de outro estado pra cá. Mas será que eles sabem disso? Bora lá conferir. Não, eu não conhecia essa lei. Primeira vez que eu ouvi falar aqui na escola. Sim, uma lei bastante necessária que valoriza o paraibano em si. Eu sabia e, inclusive, foi por ela que eu entrei no curso de História, né? Eu faço licenciatura em História. Bem, até agora eu não conhecia muito dessa lei, eu não sabia que existia. Não acho que é necessário. Eu acho que ela é importante. Você dá visibilidade para as pessoas que precisam. Eu tenho um sonho de ser médico, que isso pode acrescentar bastante no meu projeto de vida. Eu espero realmente que isso possa me ajudar a realizar o meu sonho. Eu gosto muito do jornalismo, eu acho que é uma profissão muito importante para mim. Essa lei é trabalho da Assembleia. Essa lei é sua.